Deus estava com Jacó. Então aí Jacó, ele foge a primeira vez para a casa do tio. Agora foge do tio. Aproveitou que o tio tinha dado uma saída, tinha passado uns dias. Ele foge agora do tio. Então Jacó era fujão. Vivia. É uma história de fugas. Então ele passou por tudo isso. Quando chega nesse momento, do versículo 22 de 32, do capítulo 32, então ele está numa situação muito difícil, porque ele está voltando, mas está apavorado com o seu irmão, porque ele toma conhecimento que o seu irmão está vindo com 400 guerreiros. Ora, ele não era homem de guerra, ele não era homem de luta, mas o irmão, aquele que estava com muita ira em relação a ele, querendo matá-lo, estava vindo ao encontro dele com 400 guerreiros. E ele começa a mandar presentes para baixar a fúria do irmão. Bom, quando ele chega aqui nesse lugar, Val de Jaboque, aqui ele manda que as suas servas, as mulheres, os filhos, ele pega tudo que ele tem, porque em 6 anos ele tornou-se muito rico. Mesmo Labão, com toda a tentativa de não deixar Jacó prosperar, mas aonde Deus está, ali há prosperidade. Deus estava na vida de Jacó. Aleluia. A palavra Val de Jaboque. Val significa passagem, lugar que dá para passar a pé. Jaboque, dessa palavra, origem a palavra Akev, que dá de Akev vai para Yaakov, que dá o nome Jacó. Então parece que tudo já estava, já havia um certo planejamento de Deus para que algo acontecesse nesse lugar. Então aqui é um lugar especial para Jacó. Por que é especial? Na continuidade aqui nós vamos refletindo, vamos meditando e observando o que Deus vai fazendo nesse lugar. Val de Jaboque, Akev, que significa calcanhar. Val, lugar que dá para passar a pé, ou seja, de pouca profundeza, água no calcanhar. Isso nos faz pensar que Jacó era essa pessoa que ele não era de profundeza, ele era de sempre águas rasas, Eu penso lá em Ezequiel 47, 3, quando aquele homem o homem do Oriente pega na mão um cordel de medir e mede 1000 côvados, e ele diz: e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, ou seja, no calcanhar. Então ele não vai além, ele não se aprofunda. Calcanhar significa fraqueza, traição, vergonha, armadilha, astúcia. Lá em João 13, 18, 1 Salmo 41, 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, traição. João 13, 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, traição.
No versículo 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Imagina, queridos, a situação, o quadro que Jacó está vivendo, porque ele está nesse lugar de águas rasas. Algumas pessoas chamam vale de Jaboque, mas não é vale, é val, que significa águas rasas que dá para passar a pé. Então imagina a situação, eu fico pensando que ele deveria estar ali à margem daquele val, ali à margem, e lutando com esse homem, e pelo texto, eu fico imaginando a questão da noite inteira. A noite inteira Jacó, esse homem que é cheio de dúvidas, cheio de problemas, esse homem que já fugiu algumas vezes, esse homem que está inseguro, medroso, em relação ao seu irmão que estava vindo contra ele. Esse mesmo homem, ficava ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia. No versículo 25 me chama a atenção: vendo este que não podia com ele. Aí, queridos, aí eu entro em crise quando eu olho esse texto e vejo ele ao pé da letra, porque essa luta aqui não era uma luta comum, era o próprio Jesus com Jacó. Alô? Amém? Agora olha só, vendo ou seja, vendo Jesus que não podia com ele quem? Jacó. Eu confesso a vocês que a princípio, antes de qualquer coisa, eu entrei em crise, porque como é que Jesus não podia com Jacó? Eu sei que jamais aconteceria com vocês, mas comigo aconteceu. Eu quando olho isso aqui e fico tentando imaginar, vendo este que não podia com ele, vendo Jesus que não podia, ou anjo que não podia com Jacó. Aí, queridos, eu começo a refletir, começo a entrar um pouco, a me aprofundar um pouco, tentando entender um pouco o que se passava ali. Por que o anjo não podia com ele? Aí eu começo a pensar que havia uma promessa. Havia uma promessa de Deus a Abraão, e essa promessa estendeu para Isaac. E essa promessa vai dar continuidade através de Jacó. Na realidade, eu vou tentar aqui mexer nesse texto, sem mexer na essência. Vou tentar parafrasear. Vendo Jesus que Jacó não podia morrer, porque havia uma promessa para ele. Alô? Quando há uma promessa, queridos, Deus cumpre. Quando há uma promessa, Deus cumpre. Não importa, eu já vi pessoas dizendo, falando claro, Jacó estava muito determinado. Esse homem que era fraco, que era fujão, esse homem que era cheio de astúcia, de engano, sabe, tudo isso aí. Mas nesse momento, por alguma razão especial, ele foi determinado e não largou. Uma noite inteira de luta. Eu fico imaginando, na época que eu era lutador, um dia desse eu tinha 16 anos. Queridos, com 5 minutos de luta ninguém aguenta. Com 5 minutos de luta, não importa o seu preparo físico, você está morrendo. Alguns aqui que lutam, estou certo? Com 5 minutos de luta, você não aguenta mais.
Mas aqui diz que Jacó passou a noite inteira. E ele estava lutando com alguém muito forte, o Senhor dos Exércitos.